Começamos a orar, começamos a clamar, começamos a orar porque somente Deus poderia salvar minha esposa numa situação dessa. E aí, quando foi por volta das 18 horas desse dia, do primeiro dia, chegou o médico que eu tinha contratado, Dr. Castelo, chegou lá, desceu no CTI e por lá ficou por horas e horas e horas. E aí, depois de várias horas, ele voltou e falou: Alexandre, estava terrível, o quadro dela estava terrível, ela estava como se fosse largada ali, estava mal sedada, estava mal entubada, estava com a pressão craniana dela altíssima, estava num quadro terrível. Então eles ficaram ali horas e horas, eu tenho toda a cópia do prontuário dela, e conseguiram estabilizar, pelo menos estabilizar a situação dela. Os batimentos cardíacos dela estavam fraquíssimos, ela estava praticamente à beira da morte. E então, meus irmãos, esse foi o primeiro dia, o dia 14 de maio. No dia 15, a situação não mudou, eu continuava a orar, continuava a buscar a Deus, né? E a partir desse momento, eu passei a buscar a Deus com uma intensidade maior. Eu comecei a orar em todo o tempo, eu comecei a me achegar a Deus com sinceridade. E nesse momento, meu irmão, o Espírito Santo de Deus me fez verdadeiramente sentir um arrependimento por cada pecado, meu irmão, que eu tinha cometido. Deus me fez lembrar de situações passadas, e aquilo foi mexendo com o meu interior, e eu comecei a buscar verdadeiramente a Deus, e Deus foi me dando uma confiança. E eu, meus irmãos, em momento algum duvidei de que a minha esposa ia se recuperar. E aí, nesse momento, eu acampei no hospital. Eu chegava e ficava o dia inteiro no hospital para ter notícia da minha esposa, porque vinha o médico de manhã cedo da equipe do neurocirurgião, aí à tarde vinha o Dr. Castelo, que é o médico que eu tinha contratado, e tinha um momento de 2 às 3 da tarde que eles permitiam que eu entrasse ali no CTI, e eu ali entrava no CTI com a minha Bíblia, e eu entrava e fazia um culto do lado da minha esposa, mesmo ela estando em coma induzido. Para os irmãos terem noção, a minha esposa foi sedada com uma substância chamada fentonil e midazolam, que é 100 vezes mais forte que a morfina. Ela estava num coma profundo, mas o Senhor me deu esse discernimento: abre a palavra e lê a palavra para ela, e louva a Deus do lado do leito dela. Então eu chegava, eu pegava o celular e botava no louvor, eu louvava ali a Deus, eu orava e eu lia a palavra para ela, lia a palavra com autoridade, como se ela estivesse escutando a palavra, ainda que pelo natural ela não estivesse escutando. Eu orava, eu louvava, eu clamava a Deus. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? No sábado, dia 19 de maio, eu fiquei muito feliz, porque o médico disse para mim: Alexandre, ela está melhorando. Ela está melhorando e nós vamos reduzir a sedação para que ela acorde. Aí eu saí do hospital muito feliz, porque ela finalmente ia sair do coma. Eu saí do hospital feliz da vida e louvando a Deus e dando glória a Deus. Mas, irmãos, quando eu cheguei em casa, meus irmãos, às 18 horas em ponto, quando eu pisei em casa, o meu celular tocou de novo. E aí eu atendi, era o médico, e ele falou: Alexandre, esquece o que eu falei. Ela piorou, e nós não vamos poder reduzir a sedação, porque a pressão craniana dela aumentou, e aumentou muito, e a gente não pode reduzir a sedação com a pressão craniana dela alta. E aí, meus irmãos, eu comecei a clamar a Deus, e eu tive o discernimento de Deus, de que aquilo ali era uma batalha espiritual. Eu não vou aceitar, eu não vou ficar aqui em casa murmurando nem chorando. Eu vou para a igreja, eu vou procurar uma igreja agora, e eu vou louvar a Deus, porque essa situação, o inimigo não vai prosperar. E eu comecei a clamar ali dentro de casa e bradar sozinho.
E eu ligava para um irmão e eu não conseguia falar com ninguém. Eu liguei para o meu pastor não atendia. Eu ligava para um outro irmão, o outro irmão não atendia. Ninguém me atendia, meus irmãos. Eu falei, eu não vou ficar aqui em casa. E eu comecei a falar assim: inimigo, se você pensa que eu vou murmurar, se você pensa que eu vou desistir, se você pensa que eu vou me desesperar, você está enganado. Eu vou para a casa de Deus agora, e eu vou buscar a face de Deus agora, e o Senhor vai falar comigo. E eu ali liguei para um amigo meu, que era uma Assembleia de Deus lá perto de casa, e falei: irmão Roberto, hoje tem culto na tua igreja? E ele falou: meu irmão, eu não sei, eu acho que tem, mas dá um pulo lá, quem sabe. E eu saí de casa, peguei minha Bíblia e saí de casa igual uma bala. E aí passei numa outra igreja que estava tendo culto, chamei o irmão e falei: meu irmão, eu preciso que vocês orem pela minha esposa. O nome dela é Núbia e ela está internada em estado grave no CTI. E o irmão falou: nós vamos orar. E eu fui lá na outra igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Rema na Posse, e cheguei lá, meus irmãos, estava tendo um culto. Mas, irmãos, era um culto da juventude, dos novos em Cristo. Aí eu cheguei lá e eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. Uma garotada feliz pulando, dançando. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. E eu me ajoelhei ali e comecei a chorar e comecei a louvar a Deus e glorificar o nome do Senhor. E ali, na hora da palavra, a pastora, chama-se pastora Sandra, ela tinha preparado uma palavra para os jovens, e na hora ela mudou a palavra. Na hora ela mudou a palavra. Ela mudou a palavra e ela pegou uma palavra de exortação. Ela pregou uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 3, a carta à igreja de Tiatira. Uma palavra de exortação. E aquilo ali foi toda aquela palavra para mim, meus irmãos. E eu saí de lá fortalecido. E eu saí de lá dando glória a Deus. E eu falei: Senhor, o Senhor está no comando. Ainda que eles digam que ela piorou, ela vai melhorar para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu, meus irmãos? No domingo eu voltei ao hospital. Cheguei no hospital cedo e aí veio o médico. E aí o médico veio falar comigo: Alexandre, é incrível, a pressão dela ontem estava altíssima, a pressão craniana, e nós não entendemos, mas a pressão dela caiu. A pressão dela caiu tanto que chegou ao menor número que existe em pressão intracraniana. A pressão dela chegou a 1. E não se engane, irmãos, não é a pressão arterial, é a pressão intracraniana. Aí eu falei: mas doutor, chegou a 1 e é ruim? Ele: não, Alexandre, 1 é o melhor que existe. É o melhor que existe, é perfeito, a pressão dela está perfeita, vamos tirar a sedação. E eu comecei a louvar e glorificar o nome do Senhor, porque eu já via que o Senhor estava no comando. E ali naquele hospital, irmãos, no dia 20 de maio, o Senhor me deu a palavra rema. O Senhor me deu a palavra de vitória, que eu me alicercei em todo esse período, que está em Jeremias, capítulo 33, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: eis que trarei a ela saúde e cura. Eis que trarei a ela saúde e cura. Eis que trarei a ela saúde e cura, e os sararei, ou seja, a ela e a mim, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Amém? E meus irmãos, Deus me deu essa palavra. Eu falei: Senhor Jesus. E eu fechei a Bíblia, meus irmãos. Os irmãos não vão acreditar. Eu fechei a Bíblia, eu orei. E aí, meus irmãos, eu levantei, fui pegar um copo d'água e voltei. E aí Deus fez vir um vento que virou minha Bíblia na mesma passagem. E o Senhor confirmou para mim a palavra. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Chegou o médico novamente, e o médico ia reduzir a sedação. E aí eu perguntei a ele: doutor, os senhores vão reduzir a sedação a partir de hoje? Ele falou: vamos reduzir, Alexandre, mas ela ainda vai levar uns dias para acordar, porque ela recebeu uma medicação muito forte. E ele falou assim para mim: Alexandre, a tua esposa,
ela recebeu uma dose cavalar de sedação. Ela recebeu uma dose 3 vezes mais forte do que o normal para ficar sedada, porque ela metaboliza a sedação muito rápido. Ela é muito agitada. André sabe disso, ela é muito agitada. E aí eu falei, mas doutor, qual vai ser o sinal de que ela vai acordar? Qual vai ser o sinal? Como é que vocês sabem? Ele falou, Alexandre, é simples. Ela vai abrir os olhos. É simples. Eu falei, amém. E aí eu comecei a buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, me mostra o dia que a minha esposa vai abrir os olhos. Me mostra o dia que a minha esposa vai abrir os olhos. E aí o Senhor me mostrou o dia exato em que ela ia abrir os olhos. No livro de Ezequiel, no capítulo 46, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor Jeová, a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia da lua nova se abrirá. E aí o Senhor me deu discernimento na palavra, louvado seja o nome do Senhor, que no dia de sábado, de lua nova, ela ia abrir os olhos. E aí eu falei, Senhor, que mistério profundo. E aí eu falei, Senhor, o Senhor vai me confirmar isso. Aí eu levantei, fui lá na recepção do hospital e falei com o rapaz, você tem um calendário aí? Aí ele falou, tenho. Me empresta esse calendário. Eu olhei o calendário e estava lá, no sábado seguinte seria sábado de lua nova. Eu falei, Senhor Jesus. E eu guardei essa palavra no meu coração, e com algumas pessoas mais próximas eu comentei essa palavra. E aí, meus irmãos, todos os dias eu chegava no hospital, e chegava alegre, ninguém entendia nada, e chegava feliz, e entrava na hora da visita do CTI, ela em coma induzido, louvava a Deus do lado do leito dela, abria a palavra, lia a palavra para ela. E meus irmãos, eu comecei a buscar a Deus, comecei a buscar cada vez mais a Deus. E aí eu chegava no hospital, esperava o médico vir conversar comigo, esperava com o coração ansioso. E aí, meus irmãos, naquele sábado seguinte, eu falei, eu não vou ficar hoje ansioso. Falei, Senhor, toma conta do meu coração, que eu quero ver esse médico falar para mim o que o Senhor já me disse, que ela vai abrir os olhos. E aí eu fiquei lá quietinho na recepção, esperando ele. E aí eu via ele vindo de longe, andando na minha direção, e sempre quando ele vinha, eu já ia ao encontro dele, né? Ansioso para falar, para saber a notícia. E aí ele olhou para mim e eu falei, hoje eu não vou fazer assim, eu vou ficar quietinho aqui. E aí eu sentei ali, fiquei olhando para ele.